Carlos, você morou em Israel? Morei alguns anos lá. E como é que foi essa experiência, cara? Bom, já fazem muitos anos, mais de 20 anos, era uma outra era, Aham. né? Mas foi uma experiência, né? Eu pude morar alguns anos em Jerusalém, estudar. Teve amigos palestinos? Eu tinha amigos árabes israelenses que frequentavam a minha casa, né? Fumavam a minha narguilé, o meu narguilé. Inclusive eu tinha um narguilé, lá a gente chama de narguila, que ganhou o apelido de ONU por causa do número de nacionalidades E já tinham que já usado? tinham fumado dela. Rapaz. Eu me lembro que quando ela quebrou, eu parei de contar, já estava perto de 30 nacionalidades diferentes. E eu tinha amigos árabes que frequentavam a minha casa, fumavam a minha narguilha. Comiam na mesma mesa? Comiam na mesma mesa, assistiam os mesmos programas. Pessoas muito legais, mas que eu perdi contato com muita gente depois. Eu cheguei, já tô em Curitiba. Não, eu não sou de Curitiba, dá pra ver. Virou Você é Curitiba, mineiro, não fala com ninguém. Dá pra ver pelo meu sotaque, Pensei que né? ele ia trazer pão de queijo pra gente, É. nada. É mais fácil vocês trazerem pra mim. Eu já tô em Curitiba há 17 anos. Ih, já não tá nem dando bom dia mais. 17 anos. Já tá é. acostumado. Mas já mudou muito, viu? Já mudou bastante. Muito. Curitiba. A gente continua com as piadas, mas já mudou bastante. Mudou. É que também acho que vem muita gente de fora também, né? Vem uma Laura, que é carioca, né? Daí vai acabar estragando. A gente é obrigado a dar bom dia. Ela acabou de voltar de um congresso dos encontros da Rede Anne Frank. Esse encontro foi lá em Belo Horizonte. Ela estava reclamando pra gente que o pessoal lá é sociável demais. Mas então ela já tá curitibana. Tudo bem aí, Ilha? A Valéria tá tentando... Tá tentando entrar aí ao vivo? Tô fazendo a ponte aqui agora dela. Aqui. Opa! Aê! Opa, agora sim. Ival, a gente tá falando que você tá fazendo uma pesquisa também lá no Toca do Lobo, né? É uma parte da história da Segunda Guerra Mundial que tá em filme, registrado em filme, né? Mas você tá visitando esses lugares aí. Quer contar um pouquinho? Fala quem é você, porque a gente conhece, acho que todo mundo conhece, entendeu? Então tá, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Valéria. Eu sou a dona do perfil Conhecendo Cracóvia, que não escreve só sobre Cracóvia. Sou curitibana, vivo na Polônia há 6 anos e meio. Apaixonada por história há muito tempo, acho que desde que eu me entendo por gente. Nunca imaginei morar aqui, mesmo sendo descendente de poloneses, mas nunca imaginei morar aqui. Enfim, cresci acompanhando a cultura, a língua, tive contato desde pequena, mas nunca imaginei morar aqui. E chegando aqui, no berço, né, de tudo isso, infelizmente, isso caiu no meu colo, uma oportunidade de dar um start nisso que hoje eu chamo do meu trabalho de formiguinha. Trabalho sozinha aqui e, enfim, desbravo esse país que hoje eu tenho como casa. Vou em lugares que eu nunca na minha vida imaginei estar, e o mais recente é a Toca do Lobo, conhecido, né, registrado no filme Operação Valquíria. Tem 3 semanas que eu fui até lá, e assim, experiência também incrível em conhecer mais um local onde a gente tanto estuda, fala sobre ele, que eu nunca imaginei estar, mas foi assim, incrível. 498 quilômetros daqui de Cracóvia, quase Lituânia, no fim do fim do fim do mundo, vocês não têm ideia. É mais frio aí? É mais frio que onde você tá? Ou não? É porque eu peguei um dia, assim, aquele dia estava bem frio, porque lá é um local bem escondido e bem aberto, é no meio do mato. Então, o que tem hoje lá são as ruínas, né, do que era um quartel e que os implodiram tudo antes de fugirem. Tudo quando eu digo assim, tem muita ruína do que não era tão reforçado, que está tudo no chão, e aqueles que eram mais reforçados, como o próprio bunker do Adolf Hitler, ele era super grosso, então ele ainda de pé. Mas o que te protege do frio, do vento, são esses bunkers, o resto é tudo aberto. Era uma floresta. Muita vegetação. E assim, foi uma experiência incrível. Teve um momento que eu estava sozinha lá dentro. Sozinha. Não dava medo?
Você consegue sentir uma atmosfera, o clima do lugar? Então, eu vou te dizer que assim, de todos os lugares esquisitos que eu já fui, o pior de todos foi dentro da casa do Rudolf Höss, que era o oficial de Auschwitz que morava ao lado do campo de Auschwitz I. Ou Rudolf Höss, tem gente que fala Höss também, no Brasil já vi muita gente falando Höss. O dia que eu entrei na casa dele, onde ele viveu, convidada pela atual moradora, eu não dormi à noite. E eu me enfio um monte de buraco aqui. Já fui onde saiu o primeiro transporte de prisioneiros para Auschwitz, da cidade de Tarnów, aqui na Polônia. Já estive em outros campos também, antigos campos, hoje museus, outros vazios. Mas eu acho que nessa residência foi mais pesado. E em segundo lugar, eu diria que foi agora a Toca do Lobo. Quer perguntar alguma coisa? Carlos. Oi, Val. Oi, Eu vi em algum lugar que você falou o número de vezes que você foi até o complexo de Auschwitz. Quantas vezes foi? Você tem isso contado? Tenho. Então, a última vez que eu parei de contar, 230. 200, eu Meu tinha Deus. visto alguma coisa. Você. É. O que mudou da primeira para número 230? Ou se não mudou nada? Então, a indignação é sempre em todas. E eu vou te dizer que a primeira vez quando eu fui, eu estudei muito para ir, tentei me preparar, porque eu assistia muitos filmes, documentários, mas meu desejo era ir e ver com os meus próprios olhos. Fiquei tão chocada como eu imaginei que ficaria, por ser a primeira vez, e não pensem que pelo fato de eu ir várias vezes eu ainda não me revolto. Tem dias que eu vou e que eu passo ali e saio chocada a ponto de chegar em casa assim e não conseguir dormir. Essa semana mesmo aconteceu, foi um desses dias. Em outros eu vou lá, volto para casa indignada ainda, mas não é como a primeira vez. Eu não gosto dessa palavra assim, me acostumei a ir. Eu prefiro dizer que eu já conheço aquele lugar, né? Eu não quero me acostumar com aquele lugar, porque acostumar com aquilo é permitir que aquilo seja comum, e para mim aquilo nunca vai ser comum. Eu acho que esse é o grande segredo também, né? A banalização do mal, né? Não é também? Exato. O nazismo usou muito isso, né? Não, sei sem, se... não, sem dúvida, né? A ideia de se acostumar com. A gente pode até pensar nisso no nosso dia a dia, né? Quantas mazelas, quantas coisas ruins que acontecem que a gente deveria se indignar no nosso dia a dia, na nossa esquina, mas por se tornarem tão comuns, a gente não dá o devido valor. Então eu acho que isso é muito do ser humano e depende de nós um esforço muito grande para evitar que essa grande tragédia, esse grande horror caia nessa palavra, né, de costume, de se acostumar a. Por isso que Sim. quando eu falei do meu caso, né, de ouvir as histórias dos sobreviventes, da boca deles, muito mais do que me acostumar, eu nunca me acostumo, mas eu falo dessa carapaça que muitas vezes a gente cria até por uma questão profissional, mas se acostumar com isso, a gente não pode e não deve.